Os testes de pré-temporada da Fórmula 1 começam nessa quarta-feira, e nesse vídeo vou analisar o que podemos esperar de cada equipe e piloto no grid dos 3 dias de carro na pista no Bahrein. Fica comigo que esse é o box da Fórmula 1. Bom, para avaliar as expectativas, separei as equipes em 3 grupos. Primeiro, aquelas que podem surpreender. Segundo, as que podem decepcionar. E em terceiro, incógnitas. Começando com as possíveis surpresas positivas dos treinos, precisamos falar da Ferrari. E aqui, eu não estou falando de Lewis Hamilton e todo o marketing criado em torno da maior contratação da história da Fórmula 1. Tudo isso sim cria uma expectativa imensa sobre a escuderia. Porém, o foco dessa análise é técnica, e a Ferrari mostrou nesse começo de ano, tanto no evento de lançamento da Fórmula 1 com as demais equipes, quanto em Fiorano no dia seguinte, um carro muito impressionante. Pelas próprias palavras da Ferrari, a mudança no carro chega a 95% de seus componentes, o que representa uma jogada ousadíssima dos italianos, tendo em vista que no final da temporada passada, a Ferrari já estava muito próxima de ser o carro a ser batido, brigando até a última volta pelo título de construtores com a McLaren. Apesar disso, a equipe vermelha decidiu mudar radicalmente seu carro, começando pela troca da suspensão dianteira, passando pelo desenho da lateral do carro, inspirada na McLaren, até uma asa traseira em V, diferente de tudo aquilo que vimos em 3 anos de regulamento. A mudança foi tanta que fiz até um vídeo exclusivo de análise do SF25, e por isso acredito que se alguém pode surpreender, essa equipe é a Ferrari. Mas além da Ferrari, a Sauber de Gabriel Bortoleto é outra equipe que pode também surpreender. Digo isso pois desde a chegada de Mattia Binotto à equipe, a casa parece ter sido arrumada e as evoluções começaram a aparecer nas últimas etapas do ano de 2024, com Zul marcando pontos e Bottas chegando ao Q3. Com uma dupla muito melhor de pilotos em 2025 e um carro seguindo essa tendência de melhora, acredito piamente que a Sauber não ficará em último em 2025 e pode surpreender muitos com uma presença muito mais frequente nos pontos em 25. Partindo agora para aquelas incógnitas, ou seja, as equipes que tenho dúvidas de como vão desempenhar, a primeira equipe que preciso comentar é a McLaren. E aqui não é nem tanto sobre se a McLaren vai se manter competitiva, mas a incógnita é porque é difícil classificar a McLaren como surpreendente, mas também dificilmente será uma decepção. Ou seja, é muito provável que a McLaren siga seu rumo de evolução e brigue no mínimo por vitórias todas as corridas. Melhor que isso para os laranjas seria a equipe se isolar e dominar o ano todo como foi a Red Bull em 2023, apesar de ser uma tristeza para o campeonato em si. Porém, não acredito que a Ferrari vai deixar isso acontecer. Portanto, fica a dúvida, será que a McLaren vai dominar o campeonato ou disputará com a Ferrari prova a prova pelo título de construtores em 2025? Essa é a incógnita que temos a respeito dos laranjas. Descendo um pouco no pelotão, outras 2 equipes que é difícil sabermos o que esperar são a Haas e a Racing Bulls. Talvez as 2 equipes com menos pressão e investimento do grid atual, Haas e Racing Bulls não têm aspirações de disputar pódios em um futuro próximo e, portanto, devem ir para o fundo do pelotão nos próximos anos. Porém, nas últimas temporadas, parecem aproveitar que não tem pressão para entregar bons carros e contar com ótimos desempenhos de seus pilotos, garantindo bons pontos ao longo da temporada. Nesse ano, não creio que vá ser diferente. As 2 devem permanecer onde terminaram em 24, porém com pilotos novos e garantindo um bom entretenimento para o público. Mas falando agora de quem pode decepcionar em 2025, começamos por uma das equipes que mais decepcionou em 2024, a Red Bull. A equipe de energéticos é um time cercado de incertezas. Apesar de contar com o melhor piloto do grid e atual campeão, Max Verstappen, a equipe dos energéticos teve uma queda brutal de desempenho quando comparada à McLaren e à Ferrari em 2024. O principal motivo da queda foi a saída de inúmeros engenheiros e desenhistas chaves para a equipe, o que dificilmente se repõe rapidamente, e pode ser um calcanhar de Aquiles para 25. Por isso, não temos como saber como virá a Red Bull para esses testes e também para a temporada como um todo. Mas, obviamente, não podemos menosprezar a equipe, pois é evidente que eles possuem uma capacidade de fazer um carro muito rápido e capaz de ser campeão, como foi o caso de Max Verstappen nos últimos 4 anos consecutivos. Mas, em 2025, temos vários outros problemas para a Red Bull. Além de ter que focar na pista, a equipe terá que gastar energia para manter Max na equipe para 2026 em diante, ter paciência com Liam Lawson e treinar esse novo piloto,
E, o pior de tudo, desenvolver um novo motor em parceria com a Ford para o novo regulamento, algo que nunca fez em sua história e demandará de muita energia e investimento. Manter a excelência em todas essas frentes será um desafio muito difícil. E, portanto, acredito que a Red Bull vai acabar decepcionando em desempenho na pista no atual ano. Talvez nos testes de pré-temporada isso não apareça, mas ao longo do ano será muito difícil manter o fôlego contra a Ferrari e McLaren no desenvolvimento do carro. Falando em equipe focada em desenvolver um novo motor e treinar um novo piloto ao mesmo tempo, a Mercedes parece seguir um caminho similar ao da Red Bull em 2025. Os desafios são similares e a posição em nível de desempenho é muito parecida com a da Red Bull. A Mercedes terminou em quarto campeonato de 24 e, apesar de lampejos de desempenho com 2 vitórias para Russell e 2 vitórias para Lewis Hamilton, pecou muito na constância ao longo da temporada. É muito improvável que os alemães consigam transformar aquele carro de 24 em um carro capaz de vencer o campeonato em 2025. E se não conseguirem isso, deverão partir para o novo regulamento de 2026, pois terão que fazer tanto um chassi quanto um novo motor para o ano que vem. É óbvio que os times de desenvolvimento do carro e do motor são times separados, mas é evidente que o tempo dos principais nomes da Mercedes, como o Toto Wolff, por exemplo, será dividido entre essas duas atividades, o que pode acabar tirando o foco do carro de 2025 ao longo da temporada. De todo modo, para os testes dessa semana, a Mercedes vem com um carro bastante diferente e com design agressivo. Se funcionar, a esperança de dias melhores pode sim existir, e quem sabe a Mercedes comece o ano brigando pelo título com Ferrari e McLaren. Por fim, as últimas 3 equipes que, na minha opinião, podem decepcionar são Alpine, Williams e Aston Martin. Falarei das 3 equipes em conjunto, pois o cenário delas é muito parecido. Alpine, Williams e principalmente Aston Martin têm aspirações de vencer corridas no novo regulamento, que começa a valer a partir de 2026. Seus chefes de equipe já declararam publicamente que o foco de seus times ao longo de 2025 não estará no carro de 2025, e sim no carro de 2026, que muda completamente aerodinamicamente e também o seu motor. Briatore, que é o atual chefe da Alpine, já afirmou que em 2025 os franceses correrão com um carro praticamente igual ao de 2024, com pequenas melhorias, e focarão todos os seus recursos em 2026, quando almeja vencer corridas. James Vowles, chefe da Williams, também afirmou em entrevista no meio de 2024 que o foco está em 2026, com 90% do seu corpo técnico de engenheiros trabalhando no novo regulamento e deixando o carro de 2025 para trás. Por fim, falando de Aston Martin, talvez a equipe com mais dinheiro no bolso para investir, Adrian Newey foi contratado da Red Bull a peso de ouro por Lawrence Stroll, para desenvolver o carro a ser batido no novo regulamento, a partir de 2026. A Aston não espera nada menos do que o melhor carro do grid para que Alonso possa se tornar tricampeão mundial em 26. Ou seja, nos testes de pré-temporada e também ao longo do ano, essas 3 equipes praticamente jogarão a toalha e devem fechar o pelotão em 2025. Talvez a Aston Martin ainda consiga pontuar de forma consistente, pois tem mais recursos e herdará um carro muito mais rápido de 2024 do que o Williams e Alpine, uma vez que terminou em 5º na temporada passada. Porém, deve desenvolver muito pouco esse carro e focar de fato no carro de 26. Por fim, as expectativas para os testes e para a temporada se resumem a uma briga pelo título entre Ferrari e McLaren, com Red Bull e Mercedes correndo por fora, Sauber crescendo no meio do pelotão, Haas e Racing Bulls estáveis e Alpine, Williams e Aston Martin correndo 2025 pensando em 2026. Essa é a minha análise. Mas e você? O que acha que veremos nos testes de pré-temporada? E é claro, nas pistas em 2025? Comenta aqui. E se curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos. Um abraço e até mais!